João 10, 22 diz: celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. Era inverno. Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. Jesus respondeu: já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aleluia. Eu e o Pai somos um. Os judeus mais uma vez pegaram pedras com a intenção de apedrejá-lo, mas Jesus lhes disse: tenho mostrado a vocês muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas querem me apedrejar? Os judeus responderam: não é por obra boa que queremos apedrejá-lo, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo você apenas um homem, está se fazendo de Deus. Jesus disse: não está escrito na lei de vocês, eu disse, vocês são deuses? Se ele chamou deuses àqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então como vocês dizem que aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo está blasfemando, só porque declarei que sou o Filho de Deus? Se não faço as obras do meu Pai, não acreditem em mim. Mas se faço, e vocês não creem em mim, creiam pelo menos nas obras, para que vocês possam saber e compreender que o Pai está em mim e que eu estou no Pai. Então tentaram outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das mãos deles. Novamente Jesus se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no início, e ali permaneceu. E muitos iam até ele e diziam: João não fez nenhum sinal, mas tudo que ele disse a respeito deste homem era verdade. E naquele lugar muitos creram nele. Amém? Amém? A vitória alcançada pelos heróis macabeus no seu tempo, na sua geração, contra inimigos infinitamente superiores a eles no aspecto militar, ela foi proporcionada por Deus. Ela inegavelmente foi milagre de Deus. Esse milagre se deu devido ao fato da sua intensa dedicação para, em tempos de crise, em tempos de apostasia. Apostasia é o afastamento consciente da palavra, da verdade, da doutrina, do ensino. Para, em tempos onde princípios outrora inegociáveis por muita gente daquela sociedade, daquela geração, estavam sendo negociados. Mas esses homens, que formaram um verdadeiro exército de sacerdotes,
alcançaram vitória contra o maior e mais bem treinado exército da terra no seu tempo, que era o exército da Síria, porque entenderam que o segredo está na dedicação. Festa da dedicação é para dedicar, festa da dedicação é para abrir a nossa compreensão, o nosso entendimento, que precisamos dedicar cada vez mais a nossa vida ao Senhor. E Deus tem me falado, irmãos, sobretudo a respeito da oração neste tempo. A igreja não tem orado, ou tem orado muito pouco, e isso é reflexo do mundanismo e da incredulidade que muitas vezes invade o nosso coração. Isso é reflexo do desânimo que muitas vezes domina o nosso coração por circunstâncias, por situações, e nós não podemos estar reféns dessas coisas. Quantos me entendem? Então Deus, nessa festa da dedicação, que está sendo diferente de todas as outras, né? Esse ano, apóstola Rod, é a 18ª festa da dedicação, e essa está sendo diferente. Malaquias, os irmãos aqui da restauração que estão desde o início, como a Marlene, né? Essa, vocês mesmos estão percebendo, está sendo diferente de todas as outras, por dois motivos. Primeiro, pelo nível de batalha. Nunca tivemos uma batalha tão grande, tão ferrenha, espiritual, movida contra a igreja, contra os irmãos, contra as famílias, contra o ministério, como neste ano na festa da dedicação. Mas decidimos nos manter firmes na aliança, na confiança, na palavra, e perseverar avançando na presença do Senhor, irmãos. E aqui estamos em plena festa. E eu sei que nos próximos 3 dias que ainda faltam, o Senhor fará o final muito melhor do que o começo. Eu sei que ainda um melhor de Deus está por vir sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, esta igreja e sobre a cidade de Paranaguá. Porque nós não somos uma igreja aqui local que é um fim em si mesmo. Nós somos uma igreja aqui que é um ministério de ensino profético dado por Jesus para a cidade de Paranaguá. Se não vivermos na aliança da unidade da igreja nessa cidade, esse ministério não tem razão de existir. Nós sabemos muito bem quem somos, de onde nós viemos, quem nos chamou, né, Cristiano? E para onde nós vamos. Amém, irmãos? Qual é a nossa missão? Isso tem que estar muito bem definido. Então, eles perseveraram firmes na oração, eles perseveraram firmes na pureza da palavra de Deus. Eles foram, irmã Cibele, literalmente um exército que marchou de joelhos, em intercessão. É interessante que, se você ler ou escutar o livro dos Macabeus, que não é um livro bíblico no sentido de autoridade doutrinária, mas é um livro interessante no sentido de informação histórica. Uma coisa que chama muito a atenção ali, irmãos, é que todas as batalhas que o livro registra, ele é um livro de batalhas, ele é um registro de guerra após guerra, de batalha após batalha. E uma coisa que eu percebi que é comum em todos os registros de todas as batalhas que constam no livro, é a oração. Eles guerreavam orando, eles marchavam orando, eles acampavam orando, eles avançavam orando. É um registro histórico permeado de orações. Amém? Orações de guerra. Então, quem são os macabeus? Daqui a pouco eu vou explicar melhor. Hoje eu vou trazendo uma conotação um pouco mais histórica. Quem são os macabeus? Um exército de sacerdotes que no seu tempo não negociou nenhum dos valores do seu Deus e da palavra do seu Deus.
um exército de sacerdotes, de adoradores que no seu tempo entenderam que o mundo espiritual é tão real e presente quanto o mundo físico, algumas vezes até mais real e mais presente do que o mundo físico. Amém? Quem são os macabeus? Eles são alguém que compreendeu que o que acontece no mundo físico, irmão Luiz, nada mais é do que um mero reflexo dos acontecimentos do mundo espiritual. Há mais de 20 anos nessa cidade eu falo isso, e tem gente que ainda não entendeu. Não adianta você querer alterar o mundo físico se não ocorre uma mudança no mundo espiritual em primeiro lugar, porque o mundo físico reflete o mundo espiritual. Então você vai estar alterando no físico, se primeiro você fizer as alterações necessárias, e isso se dá com dedicação e relacionamento com Deus no mundo espiritual. Quantos estão me entendendo? Então eles foram orientados pela palavra, irmãos. Eles tinham um zelo ardente pelo Senhor. A palavra macabeus é muito interessante, porque ela significa martelos que despedaçam as rochas. Eles tinham um zelo ardente, mas ao mesmo tempo eles tinham um entendimento. É aquilo que o apóstolo São Paulo vai falar no Novo Testamento, que nós precisamos de ser zelosos sim, mas com entendimento. Eles tinham zelo, mas também entendimento, para aplicarem os princípios espirituais do Senhor. E quando isso acontece, o Senhor toma a guerra para si, porque do Senhor é a guerra, aleluia. E aí ele começa a quebrar o arco, despedaçar a lança, queimar os carros do inimigo no fogo. O problema, irmãos, não é guerra espiritual. De guerra a igreja não tem que ter medo, porque a gente está aqui para guerrear mesmo. O problema é entrar numa guerra que Deus não mandou sem Deus. É verdade. Esses dias eu estava dando aula, né? Eu falei ontem aqui. E aí eu perguntei para uns alunos, né? Nós estávamos falando da igreja, né? O que é a igreja? E aí eu inventei de fazer essa pergunta: o que é a igreja para você? Né? Aí começou aquelas respostas, né? Um disse: a igreja é o céu. Outro disse: a igreja é um hospital. Outro disse: a igreja enfim, todos esses conceitos assim, tão bonitinhos, né? E aí sempre tem um, né, que pergunta, né? Para o senhor professor, o que é a igreja? Ele disse assim: para mim a igreja é um campo de batalha e o meu ministério é uma trincheira espiritual. Nossa! Porque são as duas coisas que não podem faltar na igreja: oração e ensino da palavra. Nós somos um ministério de ensino profético. Aqui é uma fronteira no mundo espiritual dessa cidade. Esses dias eu acordei para vir orar, irmãos, e eu falei com a pastora assim, em vez de falar vamos para a igreja, eu disse vamos para a trincheira, e falei sem sentir. E eu estava orando, eu tive uma visão aqui dentro, que eu estava dentro de uma trincheira, como se fosse um soldado lá da Primeira Guerra. E era com baioneta, com fuzil, com tudo. E eu disse: o que é isso? Quando eu orava, o Senhor disse assim: isso aí é o seu ministério. É um ministério de fronteira. É um ministério de atalaia, que está do outro lado da muralha, do outro lado da vala, da trincheira, está o inimigo. E eu falei isso para os irmãos. Isso é terrível, irmãos, no sentido de que nós temos que ter muito temor de Deus e cuidado com as coisas do Senhor, porque não podemos nos dar o luxo de errar aqui, porque o erro aqui é fatal. Você já viu aquele filme de guerra que o cara levanta a cabeça assim: de onde é que está vindo o tiro? Pau, morreu. Eu já vi muito crente assim. Existem muitos outros ministérios no corpo nessa cidade, e que são também linha de frente como nós. Outros são ministérios de retaguarda, que são importantíssimos também. São ministérios de intendência, são ministérios de artilharia, são ministérios de engenharia, são ministérios tremendos.
mas nós aqui somos uma infantaria espiritual. Então nós temos que entender muito bem desse negócio. Os macabeus têm muito o que nos ensinar. Eles foram vitoriosos porque eles entregaram a batalha nas mãos do Senhor. Do Senhor é a guerra e o Senhor pelejou com eles. A vitória do soldado de Cristo está na sua dedicação ao Messias. Amém? Eu estava orando, irmãos, dia 2 de dezembro, 6:30 da manhã, e eu recebi uma compreensão do Senhor. O Senhor veio a mim e disse assim: o que é a festa da dedicação? E Ele mesmo respondeu: olha o conceito que o Senhor me deu. A festa da dedicação é um processo profético com o objetivo de revelar a identidade do Messias. A festa da dedicação é um processo profético, por isso que é 8 dias, né? A cada dia aumenta mais o processo, com o objetivo de revelar a identidade do Messias. Por que isso é importante, irmãos? Porque o Senhor quer estabelecer em nós uma identificação. E com o que nós temos que nos identificar? Com a identidade de Jesus, com a identidade do Messias. Amém? E o Senhor me disse mais, Ele disse assim, a festa da dedicação traz um tempo de estabelecimento de palavras do céu na terra. A festa da dedicação traz um tempo de estabelecimento de palavras do céu na terra, um tempo de decretos espirituais. Amém? Eu espero que você esteja com o teu coração ardente, com uma expectativa, porque eu estou, do que Deus vai fazer no próximo ano. Do que Deus vai fazer no próximo ano. Nós vamos receber uma palavra, um decreto, uma direção para nos nortear na caminhada no ano de 2020, irmãos. Aleluia. Esses decretos espirituais, eles são palavras proféticas para darem um rumo, para ditarem um ritmo na nossa jornada, irmãos. A nossa jornada tem que ter rumo, tem que ter direção, mas também tem que ter ritmo. Você já percebeu, eu acabei de dizer aqui que a igreja é um exército, sobretudo aqui. Você já percebeu como um exército, ele marcha, e ele marcha compassado, ele marcha ritmado. Tem marcha de ataque, tem marcha rápida, tem marcha lenta. Tem vários tipos de compasso, de marcha. Quem dá o compasso? O comandante. Eu me lembro daquele hino, lembra? O nosso general é Cristo. Lembra desse, Diné? Seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. É como o Messias, marchamos sim, em suas mãos as chaves da vitória, que nos levam a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Aleluia. Mas nós precisamos ser uma geração onde isso é muito mais do que um cântico, aonde isso é uma verdade, aonde isso é uma prática do nosso dia a dia, irmãos. Esse é um tempo de ter um entendimento aberto pelo Senhor. Se nós celebrarmos, irmãos, com entendimento a festa da dedicação, nós vamos caminhar todo o ano de 2020 com a identidade do Messias em nós. Amém? Com uma palavra
profeticamente estabelecida da parte de Deus. Nós vamos caminhar em um propósito definido. Amém? Que em nome de Jesus não haja mais crises de identidade na nossa vida, na vida da igreja. Que no nome de Jesus a gente saiba discernir, irmãos, os ambientes. Hoje de manhã eu orava aqui com a pastora e o Senhor falava para nós sobre a importância de discernirmos os ambientes. Nós estamos vivendo uma geração onde muitos tentam tornar um ambiente mundano em um ambiente sacro. E acabam tentando fazer determinados ambientes que são incompatíveis com a fé, com os princípios da palavra, fazer desses ambientes um ambiente de igreja. Não tenho nada contra, irmãos. Não tenho nada contra o crente participar de qualquer outra atividade física, atividade social, mas isso tem que ter as devidas proporções. Se isso começa a tomar o lugar da oração, se isso começa a tomar o lugar do culto ao Senhor, se isso começa a tomar o tempo da leitura da Bíblia, do culto familiar, alguma coisa, isso é sinal que alguma coisa está começando a ficar muito errada. Eu tenho visto na nossa geração muita gente mais empolgado para correr para muitos outros lugares, que são lugares que você até pode frequentar, mas são segundo, terceiro lugar. Mas quando você convoca para correr para uma oração na igreja, tem tanta dificuldade. Quando você convoca para correr para uma célula, para um grupo familiar, tem tanta dificuldade. Se o nosso grau de dificuldade é só com as coisas de Deus e com outras atividades, outros ambientes, outros compromissos, a gente não tem a mesma dificuldade, irmãos, alguma coisa está muito errada. Então nós precisamos resgatar isso, queridos. Amém. Que a gente, em nome de Jesus, nessa festa da dedicação, restaure todos esses valores. Jesus morreu por você e por mim. Quando Ele pede para a gente vir fazer uma oração de manhã cedo, o que é isso comparado com o que Ele fez por nós? Não é nada. Quando Ele pede para a gente trazer uma oferta, um dízimo, uma primícia, o que é isso comparado com o que Ele fez por nós? Não é nada. Mas vocês têm percebido, irmãos, como muitas vezes nós estamos tão, parece que, atados em algumas coisas. Você já não teve essa impressão? Parece que estamos tão atados. E ficamos muitas vezes até a pregar para os outros e repetir para os outros palavras e ministrações, mas muitas vezes coisas que não estão acontecendo na vida de quem está dizendo, de quem está falando, e é um mero jargão do Evangelho. Nós precisamos, irmãos, voltar a ser os crentes de outrora, os crentes que tinham sim a sua vida
trabalhavam, estudavam, está tudo certo, irmão, mas tinha o compromisso com a oração, tinha o compromisso com a escritura, tinha o compromisso com a igreja, tinha a alegria de estar na casa de Deus. Eu me lembro, irmãos, quando eu me converti, não tinha dia, não tinha noite, não tinha horário, não tinha fome, não tinha sono, não tinha sede, não tinha nada. O Senhor falava, amém, a gente estava lá. Nós precisamos resgatar, irmãos, aquela geração dos joelhos calejados, aquela geração do exército que marchava de joelhos. Demônio na nossa igreja lá em Porto Alegre não passava nem na rua, quanto mais entrava, porque meu irmão, a irmã, o irmão, o líder, o presbítero, o diácono, eu sou de uma geração que eu já vi crente expulsar demônio só olhando, só com o olhar. O demônio temia e fugia, porque eram santificados. Esse olhar do leão nos nossos olhos. O apóstolo Jair tem esse olhar. Esses dias eu estava orando por ele, apóstolo, e eu me lembrei disso. Quantas vezes o apóstolo Jair me corrigiu, irmãos, eu não precisava nem falar, só me olhava. Aquele olhar do leão. Que eu, você, todos nós precisamos aprender com os nossos pais espirituais, com aqueles que ainda estão entre nós. E precisamos ter nesses homens e mulheres de Deus esse referencial profético, esse referencial de aliança e de compromisso com Jesus. Amém? Não esqueça disso. Esse ano você vai sair da festa da dedicação com isso na cabeça. Festa da dedicação é para dedicar. Eu preciso dedicar. Oração e ensino da palavra, irmãos, é o que a igreja precisa. Os santos apóstolos entenderam isso quando começou a surgir muitas situações lá. Eles levantaram o diaconato e disseram: vocês cuidam disso aí, mas nós vamos cuidar, vamos nos dedicar à oração e ao ensino da palavra. A igreja é um corpo, o corpo para ficar em pé e em equilíbrio tem que ter as duas pernas. Uma perna é a oração, outra perna é o ensino da palavra. É simples assim. Se uma das pernas não funcionar, o corpo fica todo desequilibrado, desajustado, e é o que a gente tem visto muitas das vezes por aí. Deus não quer uma igreja desajustada, Deus quer uma igreja equilibrada, para poder marchar para Ele. Amém? Amém. Fique em pé no seu lugar. Deus te abençoe nesta noite, e nós vamos orar ao Senhor. Amém? Coloca a mão no teu coração. Apóstolo, vem aqui para orar conosco. Pai, tudo isso, Senhor, que temos ouvido, ó Deus, não nos deixe indiferentes, Senhor. A tua palavra, a tua verdade, Senhor, tem misericórdia de nós. Sim. Que possamos, Senhor, realmente nos dedicar à palavra e à oração. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. Sim. Ajuda-nos, Senhor. Sim. Ajuda-nos, Espírito Santo, Espírito da verdade. Sim. Porque nós precisamos, Senhor, avançar. E nós só vamos avançar, Senhor, com a tua palavra e na oração. Dá-nos a tua graça e o teu favor. Nós choramos, Senhor, suplicando
que cada coração aqui, Senhor, saia deste lugar pensando sobre isso, meditando no seu coração, Senhor, porque a tua vinda está próxima, Senhor, e só irão contigo aqueles que realmente estão hoje aqui na terra, Senhor, com o Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos?